Olá e sejam muito bem-vindos a esse projetinho humilde de quadrinhos e literatura aqui que eu fiz no YouTube. O meu nome é Arthur e hoje eu quero falar de uma coisa clássica, eu quero falar de uma coisa antiga, que é um pouquinho datada, mas que não é ruim, não deixa de ser ruim, não é ruim, que é Etrigan, o demônio, The Demon, pelo Jack Kirby. Primeiramente eu queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando. Esse aqui tá sendo um negócio que eu tô gostando muito de fazer. Tô conseguindo produzir um conteúdo que eu gosto. E tá sendo um ótimo jeito de eu não surtar completamente nessa pandemia doida que não acaba nunca, mesmo com esse tanto de vacina que tá chegando. No vídeo de hoje, eu quis trazer esse carinha aqui que eu gosto muito, mas que eu gosto, é um dos meus personagens preferidos, assim, da DC inteira. Ele é um personagem criado pelo Deus Jack Kirby, que é considerado um dos maiores quadrinistas e provavelmente o quadrinista mais importante da história do lado de Stan Lee e tal. Pra quem não conhece, o Jack Kirby ele foi criador do Capitão América, do Quarto Mundo, criador de vários personagens e criador de várias ideias e conceitos que o pessoal explora até hoje. Se não tivesse tido Jack Kirby, provavelmente a gente não teria a mídia dos quadrinhos do jeito que é hoje, não seria uma mídia tão grandiosa igual ela é hoje. Essas edições que eu tô aqui em mãos, elas fazem parte da coleção Lendas do Universo DC, publicada aqui no Brasil pela editora Panini. E essa coleção ela tem como objetivo trazer esses clássicos mais datados, mais antigos da década de 60, 70, como por exemplo o próprio Etrigan, que é o personagem mais underground. Tem Lenda do Cavaleiro das Trevas, do Batman. Tem Liga da Justiça, que eu acho incrível. E também tem os Titãs, que é uma das melhores coisas que já aconteceu na história da DC inteira. E a mitologia, o conceito, né, do Etrigan é uma coisa que eu gosto muito, que é uma coisa bem interessante, que foge desses clichêsões de o herói que nasceu de um experimento não sei o que lá, ou um herói ganhou poderes mágicos do nada. Não, ele foge muito disso. E o Jack Kirby, como uma máquina de ideias, de conceitos extremamente criativos, e nisso o Jack Kirby volta lá na era medieval, lá nos tempos do meu xará Rei Arthur, e baseado, né, nessa mitologia arturiana, que a gente vê até pouca coisa baseado nessa mitologia que eu acho bem legal, ele cria o Etrigan, que é um demônio que o Merlin põe na Terra, porque Camelot, que é o reino do Rei Arthur, estava sendo destruído pela bruxa maligna Morgana Le Fay, e nisso ele invoca, né, o demônio Etrigan para poder parar o exército dela, e ele quase consegue, mas Camelot ainda é destruída, e o Merlin fala, botei um demônio na Terra, o que eu faço agora? Nisso se transforma o Etrigan num humano chamado Jason Blood, e eles vão trocando de forma dentro do mesmo corpo. Às vezes é o Jason Blood que aparece, às vezes é o Etrigan, e o jeito que eles trocam é uma parada muito legal, que eles têm que recitar uma frase, que é o afasta-te forma vilã e dê a forma ao demônio Etrigan, um negócio assim. E tudo que o Etrigan fala rima. E isso é uma parada, tipo assim, que marca muito o personagem, porque todos os balãozinhos vão rimando, e é uma parada que, tipo, deixa o personagem muito mais cativante, muito mais interessante. Se minha liberdade está em jogo, o destino arderá em fogo. Nisso, séculos vão se passando, Jason Blood se torna um humano centenário, até que, por alguns acontecimentos, o Merlin chama o demônio Etrigan para tomar forma do corpo do Jason Blood, e a partir daí começam as aventuras de Sessão da Tarde do demônio Etrigan. Mas isso é realmente bom? Então, é uma coisa um pouquinho delicada de falar, porque é uma obra dos anos 70. E não é uma obra, por exemplo, como as obras do Alan Moore, que você lê há 30 anos atrás, e lê hoje, e lê daqui a 20 anos, vai ter o mesmo significado, você vai conseguir absorver do mesmo jeito. Ela é um pouquinho mais datada, mas eu tive muita dificuldade para ler isso daqui. O próprio traço mesmo, ele é um pouquinho retrô, assim, ele é meio que clássico, meio pop art mesmo. E eu gosto muito dessas capas que tem no meio da edição, né? As capas originais, que apesar de datadas são bem legais. A arte do Jack Kirby é um negócio fantástico. Mas a gente tem que ter aquele certo senso, né, pra poder ler isso daqui. É a mesma coisa, por exemplo, que quando o Pipoca Nankin, a editora, lançou o Sky Masters do Jack Kirby mesmo, teve avaliação na Amazon falando,
não gostei, paguei caro nessa edição aqui, mas é uma obra muito datada. É claro que vai ser datada, você comprou uma obra dos anos 60 e não quer que o negócio seja datado. Mas se você tirar o tempo devido pra ler isso daqui e falar, vou ler uma obra de terror, entre aspas, é mais um... tem um tom um pouquinho mais aventuresco do que terror propriamente dito mesmo. E se eu tirar esse tempo pra poder ler e falar, vou ler uma obra dos anos 70, você se diverte com isso daqui. Porque tem vários clichês da época que você lê e você fala, esse clichê aqui é muito bom. E tipo, é uma leitura bem divertida. As aventuras do próprio demônio Etrigan não é aquelas coisas tipo, vamos salvar o mundo de uma ameaça universal. Não, são coisas simples. É um caso que o Jason Blood... o Jason Blood é um demonologista, um cara que estuda essas coisas paranormais. Então o Merlin, quando vai chamar eles pra alguma missão, às vezes chama o próprio Jason Blood pra poder resolver, por ele ter essa familiaridade, né, com o sobrenatural. E é legal que eles vão resolver uma parada aqui, uma parada aqui. Tem uma história que o homem Neandertal aparece no meio da cidade. Ele mora em Gotham City, é verdade. Tem até alguns crossovers dele com Batman, que é bem legal. E não é aquela coisa de, olha, o super-herói vai enfrentar o vilão da semana. Não, foge muito disso e se torna uma leitura muito divertida. E esse camaradinho aqui, depois da história de Jack Kirby, que foram 16 edições no total que a Panini compilou nesses 2 encadernados aqui, ele aparece em várias e várias histórias como ou um antagonista ou um coadjuvante, como por exemplo nas histórias do Monstro do Pântano, do Alan Moore. Ele que recebe o Sandman quando o Sandman desce o inferno na Estação das Brumas. Já fez crossover com Batman, já fez crossover com 1 milhão de personagens. Ele apareceu naquela animação que eu achei incrível da Guerra de Apocalipse que teve no ano passado. E ele tem uma luta muito legal com a Mulher Maravilha. Mas é um personagem que hoje não é tão bem aproveitado. Quem sabe agora com essa crise toda da DC ele seja um pouquinho mais aproveitado. Mas ele tem muito poucas histórias, e as histórias que tem, a gente aqui no Brasil, que assim como eu, é um leitor médio que não tem costume de comprar coisas super raras e importadas, etc e tal, a gente não tem muito acesso. Eu pesquisei e tem histórias incríveis do Etrigan escritos por exemplo, Garfienes, que é um puta ator, um autor, e a gente não tem acesso aqui no Brasil, sabe? Então fica um pouquinho complicado de ler. Mas isso daqui, pra quem quer conhecer um pouquinho da origem, da mitologia do personagem, é uma leitura muito divertida. Bom, como de costume, falando da edição em si, a Panini lançou só 2. Pode ver até a lombada bonitinha aqui. Se eu não me engano, o preço de capa delas é uns R$29,90, mas você acha na Amazon por R$15, R$17 direto. Pra quem quer ter, tipo assim, uma coleçãozinha na estante, isso aqui é uma boa pedida, porque são só 2 volumes e fica bonitinho na estante, sabe? A câmera acabou a bateria, né? Mas eu gosto muito dessa coleção, justamente por ela ser mais baratinha e trazer esses materiais clássicos que a gente tanto procura ler e não consegue. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado. A gente tá com um projetinho novo no Instagram muito legal, que chama Papel Couché. Vou deixar o link aqui, porque vai ter muito conteúdo extra e muito conteúdo legal também. E é isso, é muito bom te ter por aqui. Obrigado mais uma vez e valeu!